vamos continuar pregando sobre este assunto, os mistérios do reino de Deus. E aqui nesse versículo você pode observar com muita clareza que existem dois tipos de pessoas. Aqueles que são dados a conhecer os mistérios do reino dos céus e aqueles que não lhes é isso concedido. Interessante, né? Tem pessoas que entendem a palavra de Deus e outros não conseguem entender. E nós precisamos entender como funciona isso, e é isso que nós temos pregado, nós temos ensinado. Nas oportunidades anteriores, falamos do mistério do reino e abordamos o reino de Deus, o reino dos homens e o reino das trevas. Falamos também do mistério da fé. Abordamos a fé verdadeira e a fé falsa. São coisas que parecem simples, mas de uma profundidade muito grande. Se você tiver oportunidade, acessa aí no YouTube, você tem essas mensagens. E você pode acompanhar desde a primeira, os mistérios do reino de Deus, 1, 2, 3, e hoje é a quarta. Falamos também do mistério da vontade do Senhor e do mistério da igreja. E na última oportunidade, foi terça-feira passada, começamos a abordar sobre o mistério de Deus, Cristo Jesus. E hoje estaremos dando continuidade a este mistério. Em 1 Coríntios, capítulo de número 3. 1 Coríntios, capítulo de número 3, nós vamos mexer na Bíblia. E eu louvo a Deus por isso, porque é uma oportunidade ímpar de você trabalhar a palavra de Deus, né? E diz aqui, versículo 10, o subtítulo da Sociedade Bíblica, a responsabilidade dos que ensinam. Olha, todo aquele que tem a responsabilidade de ensinar, meu irmão, sobre ele tem um peso. E diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então, não existe outro fundamento. A palavra de Deus diz que, olha, se você quiser ficar bem alicerçado, bem construída a tua vida espiritual, só existe um fundamento. E esse fundamento chama-se Jesus Cristo. Muitos, em muitos lugares do mundo, se sentem seguros, se sentem protegidos, se sentem abençoados seguindo ensinamentos religiosos. Eu fui 40 anos. Quando eu recebi a palavra, quando eu recebi esse fundamento, eu resisti, porque eu achava que eu tinha tudo. A minha religião, a religiosidade da minha vida, me fazia acreditar que eu estava bem. Mas olha só, mas desconhecem o que irá acontecer com a sua alma. Eu não sabia o que ia acontecer após a minha morte. E o seu espírito, né? A alma e o espírito depois da minha morte. Em certa ocasião, Jesus, reprovando a avareza, cita uma parábola. Eu queria que você fosse lá em Lucas 12. Lucas, capítulo de número 12. Na parábola existe a figura de um homem muito próspero, que não tinha a compreensão do que aconteceria após a sua morte. Versículos 17 em diante. Esse homem, ele arrazoava consigo mesmo, quer dizer, ele falava para ele mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos. Era um homem rico, né? E estava num momento, vamos dizer assim, né? Bola cheia, né? Ele estava vivendo um momento de prosperidade muito grande. E diz aqui, olha só. E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Olha o plano dele. Ele estava fazendo plano para o dia seguinte, ou para os dias seguintes. Então direi à minha alma, olha só, meu Deus,
Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus, olha, não é homem, não é a igreja, não. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Meu Deus, você já parou para pensar? De quem você será depois da morte? Olha, é uma parada isso, hein? Isso é uma pergunta muito dura. Aquele homem expressa os seus planos para o futuro, mas Deus diz àquele homem: olha, louco, esta noite te pedirão a tua alma. Olha, a senha dele seria gritada. Nós temos um dia que nós vamos partir, ninguém sabe. Por isso que Tiago diz que todos os nossos planos têm que ser colocados no Senhor. Se o Senhor quiser, se o Senhor permitir, olha, assim que tem que ser. E aqui ele diz, olha, versículo 20, e o que tens preparado, para quem será? Você já parou para pensar nisso? Qual é a tua esperança depois da morte? Assim vive o homem, acreditando nas promessas das religiões. Promessas das religiões. O católico crê em um lugar chamado purgatório. Ah, se eu morrer, eu vou lá para o purgatório, e a turma aqui embaixo vai fazer o quê? Vai rezar umas missas, vai fazer aí um sacrifício, vai dar esmola, e eu vou me livrar. Olha, a conversa é essa. O espírita acredita, crê na reencarnação. Os espiritualistas creem no poder das coisas naturais, na força das cores, das florestas, do vento, dos rios, das cachoeiras, do mar e de tantas outras coisas. Os ateus creem no poder do ser humano. Você vai conversar com um ateu, ele acha que é o homem que é o centro de tudo. Outros tantos creem que a solução dos problemas humanos se resolverá através de sistemas políticos, como o comunismo, o socialismo ou o neoliberalismo. Creem em homens governantes, creem em sistemas de governo. Olha, e muitos outros creem que morreu, acabou. Tem gente que crê. Não, eu só queria um cachorro, um animal, eu estou aqui por passagem, morri e acabou. Ele não sabe nem de onde ele veio, nem para onde ele vai, e nem sabe o que está fazendo aqui. Coisas que a Bíblia responde ao ser humano. Para os que acreditam no purgatório, eles criaram os sacrifícios realizados aqui para purgar os pecados dos de lá, através de missas, esmolas, velas, rezas e petições, anulando com isto o poder do sangue de Jesus. Para os que acreditam em reencarnações, as religiões criaram as obras de caridade. Você deve ser bonzinho, você deve ajudar, colaborar, participar, se envolver com as ações comunitárias de ajuda mútua, para que diante de Deus você possa ser justificado e ter paz pelas boas obras. Olha como é que as religiões enganam o homem. Já a Bíblia afirma que a fé para a salvação da nossa vida vem de Deus. É dom de Deus, diz lá em Efésios 2:8. Mas o que Jesus falou disto tudo, lá em Mateus capítulo 22, ele fala algo muito profundo. Mateus 22, versículo 29. 22, 29 diz assim: respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, o erro humano está no desconhecimento das Escrituras. Você imagina você comprar um terreno, e embaixo do teu terreno tem uma mina de ouro, e você não sabe. Assim está o homem nos dias de hoje. Jesus já veio, mas ele continua sem saber que Jesus é a bênção para a vida dele. É a provisão de Deus para a vida dele. Em Marcos capítulo 7, olha só. São textos muito poderosos, né? Versículo 6. Respondeu-lhes
bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas. Como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, olha o versículo 7, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus, olha, negligenciando a palavra de Deus. Guardais a tradição dos homens. Então o homem guarda a tradição em vez de guardar a palavra de Deus. E ele continua aqui, ó, versículo 9, e disse-lhes ainda, jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Então eles dão jeito na palavra de Deus para que a tradição prevaleça. E nós vamos falar de algumas coisas muito fortes nesta noite, que precisam ser eliminadas através do conhecimento da verdade. Existem tradições na vida que precisam ser eliminadas através do conhecimento da verdade em nome de Jesus. E eu tinha muitas tradições. Eu era de uma família católica. E o catolicismo é apoiado nas tradições. Não é apoiado na palavra de Deus. Eles dão jeito na palavra de Deus. É exatamente esse texto. Eles jeitosamente, olha, como diz aqui, disse-lhes ainda, jeitosamente rejeitais os preceitos de Deus, para guardardes a vossa própria tradição. Eu tinha muitas tradições que guiavam a minha vida. Vou dar um exemplo. Se eu visse um cachorro vindo em minha direção, isso para sair da minha vida foi muito difícil, porque mesmo depois de crente, ainda vinha aquela tradição. Tradição é um negócio que fica agarrado na gente. E eu, quando via aquele cachorro vindo, eu ficava vindo falando o quê? São Vic, São Roque, São Vic, São Roque, São Vic, São Roque. Olha, que coisa terrível. E depois que eu me converti, ainda tinha, porque eu nunca fui ligado muito a cachorro. Tive umazinha aí, duas que foram bênção, mas não me conquistaram a nível de eu querer outros, né? Mas eu posso dizer para você com certeza que aquilo ainda ficava em mim. Eu vi um cachorro vindo na minha direção, eu falava, ai meu Deus, esse cachorro está endemoniado. Aí a tradição vinha na mente. Como é que pode, né? A tradição vinha na mente. Para mim falar São Vic, São Roque, mas eu não, eu lutava e falava, Senhor Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Porque a palavra, que não tem que dar jeito nela, diz para tudo você clamar pelo nome de Jesus. É no nome de Jesus que nós somos livres, que nós vencemos. Se um cisco caísse nos meus olhos, sabe como é que é o cisco, né? Eu cantava uma musiquinha que foi ensinado como tradição. Santa Luzia passou por aqui com seu cavalinho comendo capim, cisquinho, cisquinho, sai pelo cantinho. Olha só. Parece uma coisa boba, mas quando caía qualquer cisco, quem se lembra de um bichinho que na década de 80 ou 90, eu não me lembro mais a década qual foi, chamado lacerdinho. Caía nos olhos, queimava. E quando eu botava a mão, a vontade que dá era cantar esse hino. Mas não, em nome de Jesus. Existia na casa do meu pai um quadro com uma imagem pintada, né? Um quadro, que não podia ficar sem uma luzinha de baixo. Se aquela luz queimasse, de noite ele saía para comprar uma lâmpada. Aquela luz tinha que estar acesa, era sagrado. Se a lâmpada apagasse, deveria ser substituída imediatamente. Quantas pessoas, para entrar e sair do cemitério, fazem um monte de rituais? Tem pessoas que para sair do cemitério saem assim, ó. A câmera está aqui, ó. E aí sai, porta fora. Outras saem de costas jogando moeda. O crente vem só atrás catando. Oh, meu Deus. Eu estou dizendo para você que isso são tradições. Escravidão. Não se podia comer carne na sexta-feira da paixão. Quando eu me converti, eu quebrei essa tradição. Fiz um churrasco. Porque o peixe começa a ficar caro e a carne fica barata.
Você vai no mercado, as carnes estão todas em promoção, os peixes estão tudo caro. E o sinal da cruz? Como eu custei a me livrar dele? Saía do volante a minha mão sozinha, por tradição, de eu passar em frente às igrejas, da qual eu fui educado e fui, por tradição, levado a crer daquela maneira. Quantas vezes eu fazia aquele movimento quando passava diante daquelas igrejas católicas? Amados, são tantas as crendices e tradições que nos acompanham, que para abandoná-las somente conhecendo a verdade de Deus. O homem erra por desconhecimento da palavra de Deus, diz Jesus. O conhecimento da palavra de Deus produz libertação e alegria no coração do homem. Quando você se encontra com a verdade, você se encontra com a verdadeira alegria. Você passa a ser um homem livre, um homem completamente liberto pela verdade. Por isso, o nosso presidente usou aí o texto bíblico de João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, a verdade liberta o teu ser. Você precisa estudar a palavra de Deus, você precisa crer na palavra de Deus, você precisa conhecer a palavra de Deus, para que a tua vida se torne uma bênção, e que você seja livre, em nome de Jesus. Aleluia. Quando o apóstolo Paulo diz que ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo, é uma afirmação que quebra todas as religiões do mundo. Todas as religiões do mundo têm um fundamento. E o fundamento não é Jesus Cristo. Mas a Bíblia diz que Deus colocou um fundamento, uma pedra. Quando Daniel descreve a grande visão, sonho que Nabucodonosor teve daquela estátua, ele diz que uma pedra, sem auxílio de mãos, foi lançada do céu e derrubou todos os reinos. Olha, derrubou aquela estátua. Meu irmão, as tradições são derrubadas. Os reinos do inimigo são derrubados através da pedra. E essa pedra é o fundamento da igreja. É Jesus de Nazaré. Aleluia. Quando se fala em fundamento, se fala em algo sólido, firme, confiável, fiel, verdadeiro e imutável. E a Bíblia é clara. A Bíblia fala de um único e soberano Deus. A Bíblia fala de um único Senhor. A Bíblia fala de um único caminho. A Bíblia fala de um único mediador. A Bíblia fala que este é Jesus. Se você tem feito uso de outros fundamentos que não seja somente a pessoa do Senhor Jesus, eu te digo nesta noite, cuidado, pois você está sendo enganado. É duro falar isso. Eu fui enganado 40 anos. Eu conheço muitas pessoas que estão enganadas. Acham que estão na verdade, mas não estão. E pior, Isaías, quando fala da situação daquela pessoa, quando chegar lá, do outro lado, depois da morte, e vai clamar a Deus, Deus vai falar que a coleção de ídolos que te livre. Olha que coisa terrível. A coleção de ídolos que te livre. Em quem você acreditava, em A, B, C, D, E, F, G, a tua coleção de ídolos. Não está neles o poder de salvar. A Bíblia diz que é nulidade. A fé naqueles ídolos é vã, é vazia. Aleluia. Em Mateus capítulo 7, Mariana uma vez pregou sobre este assunto. Versículo 24 diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras, olha, é Jesus falando, e a palavra é a palavra dele. Estas minhas palavras, e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. A Bíblia chama esta pessoa de prudente. Olha, Isaías capítulo 28, versículo 16, é um outro versículo muito interessante. 28.
16, diz assim: portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu, olha, é Deus, hein? Assentei em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crer não foge. Aleluia. Meu irmão, quando você estiver firmado na rocha, meu irmão, tu não tem mais para onde ir. Onde você botar o pé fora da rocha é areia. Olha, interessante. Atos capítulo 4, versículo 1. É outro versículo também muito interessante, que Deus separou nesta noite para nossas vidas. 4, versículo 11. Este Jesus é pedra. Olha, muitas pessoas acreditam que a pedra é Pedro. Olha só. É pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. A pedra é Jesus, o fundamento é Jesus. Paulo diz lá em 1 Coríntios 3 que a pedra é Jesus, que o fundamento é Jesus. Muitos acreditam que Jesus assentou a sua igreja sobre Pedro. Isto é um engano. A pedra é Jesus. Nós acabamos de ler aqui, a pedra é Jesus. A pedra foi assentada por Deus. Pedra já provada, pedra preciosa, pedra angular, pedra solidamente assentada. Aleluia. Em Efésios capítulo 2, vamos lá em Efésios capítulo 2. Louvado seja o nome de Jesus. Efésios capítulo 2, versículo 20. Diz assim: edificados, está falando a igreja, hein? Isso aqui é a igreja. Vamos ver o 19. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. O apóstolo Paulo confirma à igreja de Éfeso o que está escrito lá em Atos, capítulo 4, versículo 11, né? Que Jesus é a pedra, que Jesus é a pedra angular, é a pedra que se tornou a rocha onde a igreja foi assentada. Mas pastor, como posso firmar a minha vida nesta rocha? Neste fundamento chamado Jesus. Muitas pessoas se perguntam, né? Como é que eu vou largar o erro e entrar no certo? Como é que eu vou largar a areia e entrar na rocha? Como é que eu vou sair das religiões e vir para Cristo? Oh, aleluia! Confessando publicamente como único e suficiente Salvador da sua vida. Romanos capítulo 1 de número 10 é um texto muito conhecido da igreja. Diz assim no versículo 9. Romanos 10, versículo 9, diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Por que esse final desse versículo aí é muito lindo, né? Você precisa acreditar na ressurreição. Porque as religiões não pregam ressurreição. As religiões pregam reencarnação. As religiões pregam outro tipo de situação, mas Jesus ressuscitou e nós precisamos confessá-lo como Senhor e crer na sua ressurreição. Porque o versículo 10 diz: porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Aleluia! A partir deste momento, você não mais será confundido. O versículo seguinte fala, porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. O tempo da confusão acaba. A tua mente agora será esclarecida pelo Espírito de Deus. Porque quando você o confessa, você entra em aliança com Ele. Você muda de time, você muda de lado. Você agora entra para o time mais do que vencedor. O time do Flamengo tem ganhado muito, mas perdeu o Mundial. Não é o time mais do que vencedor. Ele perdeu o Mundial, ele ganhou a Copa da América aqui, ganhou o Brasileiro, foi ganhando um monte de coisa, mas ele perdeu. Agora, a igreja não,
a igreja jamais será destruída. A igreja é sempre a igreja vencedora. Aleluia! Muitas pessoas têm as suas vidas firmadas em um jogo de búzios, ou no jogo de cartas do tarô. Muitas outras são guiadas pelos astros. Meu Deus do céu! Só cortam os cabelos na lua crescente para não ficarem carecas. Olha só. Louvado seja Deus, né? Essas pessoas estão atordoadas, meu Deus do céu. Outras tantas, antes de sair de casa, consultam o horóscopo e veem o que os santos falam sobre aquele dia. Outras tantas consultam anjos. Meu Deus, eu estou mostrando para vocês o que está acontecendo. As pessoas estão querendo se firmar em alguma coisa, mas há uma rocha que Deus enviou, chamada Cristo Jesus, Jesus Cristo, para que você possa edificar a sua vida espiritual. Muitas outras têm a sua vida sentimental guiada por pessoas que se intitulam guias, mas que estão com as suas vidas destruídas. E em muitos casos, exatamente no mesmo assunto que essas vidas foram procurar aconselhamento. O sujeito vai procurar aconselhamento com uma pessoa que está destruída espiritualmente, porque vai pedir ajuda para o casamento, mas o cara não tem sucesso no casamento. Como é que esse camarada vai dar vida? Porque a Bíblia diz que o evangelho é vida. Então eu preciso ter a vida para transmitir, eu preciso ter o evangelho, eu preciso ter a obediência para transmitir. Como é que eu vou aconselhar uma pessoa que está com problema na família, se a minha família eu não conseguir administrar? Olha, mesma coisa, a tua vida espiritual, se você administra bem ela, você vai ser uma bênção nas mãos do Senhor, para todas as pessoas. E a Bíblia diz isso, se tu uma bênção. Aleluia. Pessoas que vivem atemorizadas por exigência dos seus guias. Os espíritas, meu Deus do céu. Há poder no nome de Jesus. O Jesus tem uma mão poderosa para te arrancar de onde for. Ah, pastor, mas eu já me envolvi muito, já fiz cabeça, já me catulei. Meu irmão, há poder no nome de Jesus, ele está acima de todo principado e potestade. Todos os demônios estão debaixo do poder do nome de Jesus. Basta você tomar uma atitude de confessá-lo. E Jesus te liberta. Mesmo nessa quarentena. Mesmo dentro de casa. O Espírito do Senhor está em todo lugar. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É porque o Espírito de Deus está em todo lugar. Onde você abrir a boca e confessar, pode ser no banheiro, pode ser naquele quartinho escuro, que ninguém vai, você vai lá para dentro, quartinho das ferramentas, né? Onde você guarda as coisas, ali do trabalho. Meu irmão, vai lá, abre os teus lábios, e faz uma aliança com Deus. É assim que funciona. Depois você vai fazer isso publicamente, porque você vai ter que se batizar. Mas esse primeiro momento, você pode fazer escondidinho, só você e Deus. Lá no banheiro, fecha o banheiro e faz uma oração a Deus, bota o teu joelho no chão, se arrepende dos teus pecados. É assim que funciona, meu irmão. É assim que funciona. Jesus quer te salvar, Jesus te ama. Ele é amor. Basta você confessá-lo, basta você crer no seu nome. Ele quer te dar uma herança. Ele quer te dar a filiação de Deus. Em João capítulo 1. Vamos lá em João 1. É um texto muito conhecido da Bíblia, da igreja também. Aqui ele diz assim, ó, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam. Abre a tua vida e recebe Jesus. Abre a tua casa aí e recebe Jesus. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você foi enganado a vida inteira. As religiões dizendo que você é filho de Deus, que você é filho de Deus, que você é filho de Deus. Mas a palavra de Deus, que é a verdade, diz que você só se torna filho de Deus quando você confessa e recebe a Jesus Cristo em sua vida. Olha só. A saber os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Deus quer fazer uma obra na tua vida. Oh, aleluia. Deus quer transformar a tua história.
O mundo fala que todos são filhos de Deus, mas a Bíblia afirma que só os que creem e confessam o nome de Jesus se tornam filhos de Deus. Por que muitas pessoas ficam distantes de Deus? São perguntas, né? Com toda certeza é por causa do falso ensino. Tem muito falso ensino. Jesus disse, olha, quando acontecerá isso, Jesus? Ele estava falando do fim dos tempos. E Jesus disse, cuidado, que ninguém vos engane. O falso ensino leva a pessoa a um outro evangelho. Olha só o que diz aqui, ó, em Gálatas. Não está aqui no meu script, mas Deus me lembrou agora. Gálatas, capítulo 1. Quantas igrejas aí que já não sentem mais a presença do Espírito de Deus, hein? Quantas igrejas estão mornas, frias, estão, desculpe eu usar o termo, fragmentadas do Espírito de Deus. O Espírito de Deus não se move mais. Está como aquela igreja lá do lado de fora, Jesus batendo a porta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele. Olha só o que diz no versículo 8. Mas ainda que nós ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Hoje igrejas estão aí se reverenciando a anjos, dando até comida para anjo. Meu Deus do céu. Olha só o versículo 9. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. É por isso que eu me mantenho nesse evangelho, porque foi nesse evangelho que eu tive experiências com Deus, fui batizado no Espírito Santo. É nesse evangelho que eu larguei a tradição, é esse evangelho que me libertou dos vícios, é esse evangelho que me trouxe uma nova vida, é esse evangelho que me transformou e me deu a capacidade de poder conduzir vidas a Deus. É esse evangelho que, através da minha vida, o Senhor muitos milagres realizou e continuará realizando. Não mude o evangelho, não mude de evangelho. Aleluia. Porque muitas pessoas se distanciam de Deus por falta do ensino verdadeiro. Em Mateus capítulo 16, diz assim, indo Jesus, versículo 13, Mateus 16, 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, outros e alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então Jesus lhes afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjona, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então, advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Você pode ter uma opinião sobre Jesus. Você pode achá-lo um espírito evoluído. Você pode achá-lo um profeta, ou até mesmo a reencarnação de algum dos profetas. Como responderam os seus discípulos a respeito de como o povo enxergava a pessoa de Jesus. Mas hoje Jesus quer saber como nós o vemos. Hoje Jesus quer saber como está firmada a tua vida. Se na rocha ou na areia. Muitos de nós, neste momento, podemos estar achando que esta mensagem não é para você. Essa mensagem não é para mim, pastor.
mas eu digo, é para toda a igreja. Jesus, depois de perguntar aos seus discípulos como o povo o via, perguntou também aos seus discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? Não adianta dizer Senhor, Senhor, e não fazer o que ele vos manda. Jesus quer que você tenha uma confissão revelada pelo Pai que está nos céus. Ele quer que você creia. Ele quer que você se firme na pedra angular, na pedra rejeitada, na pedra sobre a qual a igreja está edificada. Aleluia. Esta confissão firmará a tua vida no Senhor. Essa confissão firmará a tua vida no Senhor. Por isso a Bíblia nos estimula, nos orienta a confessarmos o Senhor neste mundo. Em Mateus 10, volta um pouquinho só. Mateus 10, 32 e 33. Aleluia. Você quer garantir o teu futuro? Aquela palavra que Jesus falou para naquela parábola, né, louco, e Deus falou para ele: louco, hoje pedirão a tua alma, para quem serás? Ó, portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Oh, aleluia. Cuidado, irmãos. Muitos estão na igreja, mas estão negando Jesus. Nas suas ações, nas suas conversas, nas suas atitudes. É isto que garantirá o nosso futuro, igreja. Lá em 1 João, capítulo de número 2, versículo 23. Nós estamos chegando já perto, né? Não sei como é que está, estamos chegando perto do fim, mas está longe ainda, mas vamos lá. Todo aquele que nega o filho, esse não tem o pai. Aquele que confessa o filho tem igualmente o pai. Meu amado e minha amada, nós precisamos entender isso. Confessar, meu irmão, é você testemunhar. As pessoas têm que ver Jesus em nossas vidas. A igreja é a testemunha viva do Senhor. E recebereis o poder de Deus, o poder do Espírito Santo, Atos 1:8, e sereis minhas testemunhas. Meu irmão, a presença do Espírito Santo em nós é para nos fazer testemunhas de Jesus. Como tem sido a sua confissão? Muitas pessoas dizem: essa palavra eu já conheço, vai falar sobre Mateus 16. Meu irmão, não é isso. Como tem sido a sua confissão? Você tem se sentido na rocha? Você tem tido a certeza de que a tua vida está firmada nesta confissão? Jesus voltará e buscará a sua igreja, e a sua igreja é aquela que está firmada neste fundamento. Lucas capítulo 6. Lucas 6, olha. A palavra de Deus é muito rica, né, meu amado? 46. Lucas 6, 46. Versículos Lucas 6, 46 ao 49. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Olha, então a prática da palavra de Deus faz a diferença na nossa vida. E diz assim: é semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Então, toda vez que você obedece à palavra de Deus, você está edificando de uma forma bem construída a tua casa. Aleluia! E ele diz assim, versículo 49. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces. E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Amado e minha amada, você que me ouve,
Eu quero te estimular nesta noite a que você venha a obedecer a palavra de Deus, a praticar a palavra de Deus. É um esforço. A Bíblia fala lá, é cavar. Olha, quem já viu alguém cavando um buraco sabe que o esforço é muito grande. É muito grande. Você faz um buraco pequeno, mas o que sai de terra é um monte imenso. Você começa a cavar, tira a pá, joga. Daqui a pouquinho do lado de fora, tu tem um monte 3 vezes maior do que o buraco que você fez. É um absurdo. Como é que essa terra toda saiu daqui? Meu irmão, é um esforço. Então você está cavando, você está se esforçando, e a Bíblia diz que é com esforço que nós alcançamos o céu. Quando agimos conforme a palavra nos orienta, os mistérios do reino dos céus serão discernidos por nós. Por isso que a igreja, tem igreja que está cega, a igreja não consegue enxergar, a igreja não consegue ver, os membros parecem que estão na carne, porque não recebem o alimento que deveria receber, não recebem a verdade espiritual, não conseguem discernir nada. Mas quando você recebe o alimento e coloca em prática, meu irmão, teus olhos se abrem. Você vai começar a ser uma pessoa espiritual e não carnal. Você vai começar a ter discernimento do Espírito. Eu e você faremos parte dos que têm a capacidade dada por Deus para discernirmos os mistérios do reino dos céus. Aleluia! Firme a sua vida na rocha e não na areia. Receitinha de bolo, como o pastor Carlos Alberto falava, né? Vou pedir para a Mariana depois anotar aí os pedidos de oração, tá, Mariana? Se for possível, porque daqui a pouquinho nós estaremos orando. E muitas pessoas nesse momento estão pedindo oração. Nós estamos vivendo dias muito difíceis. E tudo depende de onde nós estamos. Se você está na rocha, nada te abala. Nada te abala. Você pode estar passando, o vento pode estar passando, mas olha, a tua casa está firme. A chuva pode estar caindo, trovejando, acontecendo coisas terríveis à tua volta, mas você está firme. Há sossego na tua alma. Você tem a certeza de que se pedirem a tua alma, você sabe de quem você será.